Olá, tudo bem? Será que sempre houve sacrifício de animais? Ou será que isso passou a acontecer, esse sacrifício, depois que Moisés ele construiu o tabernáculo? Segundo a Bíblia, o sacrifício de animais sempre existiu. A gente sabe da história de Abel e Caim, que Abel ofereceu um sacrifício, que Deus se agradou do sacrifício de Abel, e não se agradou do sacrifício de Caim, porque Abel ele ofereceu do seu rebanho, ofereceu das suas ovelhas. E aquele sacrifício representava o grande sacrifício de Jesus. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacrifício também, ele existiu até nos dias de Noé. A gente sabe disso porque quando Noé saiu da arca, ele fez um sacrifício a Deus. Ofereceu de todos os animais limpos. Porque Deus disse para Noé para colocar na arca mais animais limpos do que animais imundos. Aqueles animais limpos também servia para o sacrifício que Noé fez após o dilúvio. E segundo a Bíblia, aquele sacrifício agradou a Deus. E sempre houve esse ritual. A gente vê ali no tempo de Abraão, que antes que viesse a lei do sacrifício dada por Moisés, Abraão ofereceu um sacrifício em lugar de Isaac, porque Isaac ele era o sacrifício até aquele momento, porque Deus tinha pedido a Abraão que oferecesse Isaac como sacrifício. E quando Isaac pergunta a Abraão: pai, está aqui a lenha, está o fogo, está o cutelo, mas onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? Se ele perguntou isso, é porque era um costume deles fazer o sacrifício. E Abraão disse: o Senhor proverá. E realmente o Senhor proveu para Abraão o sacrifício em lugar de Isaac, que foi aquele cordeiro que foi encontrado ali por providência de Deus. E Abraão ofereceu aquele cordeiro em sacrifício em lugar de Isaac. É claro e evidente que aquele sacrifício representava Jesus. Não precisava de sacrificar Isaac, se Jesus era o sacrifício verdadeiro que morreria para toda a humanidade. E quando o povo de Israel ele saiu do Egito, porque se perderam muito ali no Egito sobre a questão das leis, dos ensinamentos de Deus. Então Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. E só então ali foi de uma forma oficializada ali o sacrifício. Porque foi necessário para que o povo de Israel tivesse compreensão do sacrifício de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, no livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 24, ele fala que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fosse justificado pela fé. Então a lei ali das matas do cordeiro, todo aquele ritual ali da lei, levava as pessoas a Cristo, levava as pessoas a entender que Jesus viria para fazer o sacrifício definitivo. Porque no livro de Hebreus, ali no capítulo 4, aliás no capítulo 10, ali no verso 4 que fala: porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova o pecado. Então, sangue de touro, de bode, todo aquele sacrifício não poderia remover o pecado do povo. Era só removido por causa do sacrifício de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a lei serviu de aio, era conduzir o povo a Cristo. Todo aquele ritual. Quando Jesus veio e fez o sacrifício definitivo, então não precisava mais do sacrifício de animais. Por isso que fala, quando Jesus morreu, o véu do santuário e rasgou de cima a baixo. Porque agora
o homem poderia ir até a Deus, independente do sacrifício dos animais, do sacerdote, porque agora Jesus era o sumo sacerdote. Ele entrou no santuário não com o sangue de animais, com o seu próprio sangue. E através de seu próprio sangue, que o homem foi perdoado, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então o sacrifício de Jesus abrange todas as eras. Todas aquelas pessoas que morreram antes de Jesus foram salvas pela graça, foram salvos pela fé em Cristo, porque ao apresentar os animais, eles estavam também, naquele momento, sendo levados a reconhecer que Cristo viria. Seria por causa de Cristo que aquelas pessoas tinham seus pecados perdoados. E por isso que a salvação sempre foi pela graça. Nunca foi pela lei, mas somente pelo sacrifício de Jesus. Porque se a lei escrita, até no caso da lei que fala não matarás, não dirá falso testemunho, até a lei das tábuas ali, ela não poderia salvar o homem, nem a lei das tábuas de pedra, mas somente o sacrifício de Jesus. E quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu ando em novidade de vida. Então, é andando em Espírito. Quando eu passo a viver em Espírito e ter o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, abrir fora contra essas coisas não há lei. Porque através de Jesus, através do seu sacrifício, a lei não é mais escrita em tábua de pedra, mas escrita no nosso coração, que significa a mudança do homem interior, que normalmente ele vai andar de acordo com os mandamentos de Deus, andar de acordo com o caráter de Deus, porque os mandamentos de Deus refletem o caráter do nosso Criador.